Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou mostrar para você as 5 considerações mais importantes e fundamentais que você tem que ter na hora de fazer a divisão dos circuitos ali dentro do seu projeto elétrico. E não tem como a gente falar de projeto elétrico sem abrir o Revit, né? Que é o software que eu utilizo para projeto de instalações e também recomendo que você utilize caso você queira ser um destaque, queira estar um passo à frente da concorrência aí no mercado da sua região. Prontinho, agora eu já tô com o Revit aqui aberto nessa planta do pavimento dessa residência, já com o lançamento dos eletrodutos, dos circuitos, da fiação, mas eu quero que você entenda o seguinte, por que é extremamente importante a gente saber dividir os circuitos e saber dividir corretamente. A divisão dos circuitos, ela vai refletir diretamente no nosso dimensionamento, no tipo de cabo que a gente vai ter que passar aqui, se vai ser um cabo 2,5, 4, um cabo 6, se a gente vai precisar de um eletroduto maior ou menor, se a gente vai tornar nosso projeto mais econômico ou mais custoso para o nosso cliente. Por quê? Quando a gente divide os circuitos, a gente determina quantos pontos estão no circuito 1, quantos pontos estão no circuito 2, no circuito 3 e assim por diante. E além da quantidade de pontos, a gente determina a potência que aquele determinado circuito vai ter. Se vai ser 1.000, se vai ser 2.000, se vai ter 3.000, se vai precisar de um ponto com um circuito exclusivo para ele ou não. Então, é extremamente importante que a gente saiba dividir os circuitos corretamente. Se a gente dividir os circuitos seguindo um padrão, seguindo qualquer referência, talvez até por ambientes, a gente pode tornar a edificação do nosso cliente, em termos da parte elétrica, mais custosa do que deveria ser. E qual que é o nosso objetivo como projetista? Tornar a instalação, além de segura, econômica para o nosso cliente. Então, quando a gente dividir o número de circuitos que o nosso cliente vai ter lá dentro do projeto dele, a gente vai determinar qual vai ser a bitola que vai estar passando por aquele circuito, que vai alimentar aqueles pontos de utilização, qual vai ser o eletroduto que vai estar passando ali, quantos circuitos a gente vai ter passando por um mesmo eletroduto. Então, a gente vai ver quais são os 5 itens fundamentais que você não pode deixar de considerar na hora de dividir os circuitos antes de fazer o dimensionamento da sua instalação. E como que a gente faz essa divisão dos circuitos dentro do Revit? Você já sabe que eu trabalho com o Revit, o Revit é o software em BIM, em plataforma BIM que eu utilizo. E quando a gente fala de plataforma BIM, a gente está falando de um projeto interligado, um projeto com informação, um projeto que contenha todas as informações em cada um dos elementos aqui do projeto. Então, por exemplo, você está vendo aqui que eu tenho uma tomada média, certo? Já conhece essa simbologia, meio pintada, meio branca, que é tomada de altura média. Aqui a gente tem uma outra tomada, aqui a gente já tem tomadas baixas, né? E cada uma delas está alimentadas por um circuito, por uma demanda de energia que vai alimentar esse ponto, que vai alimentar o que vai estiver ligado a esse ponto, ligado a essa tomada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa tomada ligada ao circuito 2. Isso aqui é uma tag que a gente insere direto no ponto, que vai identificar qual é o circuito desse ponto. Como o circuito já está identificado no ponto, assim que eu passar essa tag por qualquer uma das tomadas, ele já vai puxar qual que é o circuito. Então, essa informação já vem dentro do ponto, né? A gente já define a qual circuito aquela determinada tomada, aquele determinado interruptor, aquela determinada luminária pertence. E aí, a gente só vai colocando as tags. Além de que a gente pode colocar as tags de forma automática para todos os pontos aqui. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, na aba anotar, identificar todos e vou selecionar qual a categoria de anotação que eu vou inserir. Se eu quero colocar anotação para todas as luminárias, para todas as tomadas, para todos os interruptores, qual é a anotação que eu quero inserir aqui?
Nesse caso que a gente está falando especificamente das tomadas, a gente vai selecionar esse item aqui, ó. Tag com o número de circuito da tomada. Então, eu vou marcar essa opção aqui e vou dar um OK. Prontinho. Tá vendo que agora todas as tomadas já vêm com as tags do número de circuito que ela pertence? Ó, aqui é o circuito 3, aqui é o circuito 7, aqui é o circuito 3 também. Aqui no banheiro, vamos ver, a gente tem a anotação do interruptor, ó, ele não linka, né? A gente marcou para selecionar a tomada, então aqui o banheiro já é no circuito 4. Aqui a gente tem o chuveiro, já é no circuito 5. Eu tenho apenas que mover ele para ele não ficar sobreposto em algum determinado elemento aqui do projeto, né? Mas todos eles já são inseridos automaticamente. E isso acontece depois que eu fiz a minha divisão de circuitos, né? Para o Revit entender que aquela determinada tomada faz parte do circuito 2, aquela determinada tomada do outro dormitório faz parte do circuito 3 e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar 2 tomadas aqui para fora para a gente fazer algumas simulações para você entender como que a gente faz e como é simples a gente fazer a inserção, a edição de pontos em um determinado circuito, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou trazer 4 tomadas para você, vou rotacionar elas, vou deixar uma de frente para outra. Realmente é uma simulação aqui que eu vou mostrar para você. Então, como que a gente faz para configurar um circuito aqui dentro do Revit? É só a gente selecionar o ponto, um ou mais pontos, né, que eu quero colocar naquele circuito, e o Revit abre automaticamente essa ferramenta aqui, ó, de força. Essa ferramenta, ela vai fazer com que a gente conecte um circuito a um determinado quadro. Então, nesse caso, que é uma residência de 2 pavimentos, eu tenho 2 quadros principais, do pavimento térreo e do pavimento superior. E eu quero ligar esse circuito em qual painel? Então, vamos lá. Esse vai ser um ponto dessa tomada, que vai ser um ponto monofásico, vai ter uma fase, um polo, e a gente vai ter a voltagem de 220, que é a voltagem que a gente está trabalhando, é a voltagem que a concessionária entrega aqui na região. Vou dar um OK, prontinho. Aqui ele vai linkar qual é o painel que eu quero linkar. Então, eu vou linkar ao quadro superior, tá? E aí, quando a gente linka aqui no quadro superior, ele já vai puxar para mim a anotação do circuito, ó, tá vendo que ele já fez a setinha do circuito? Ele já criou um circuito. Como que eu sei isso? É só eu vir aqui e colocar a anotação do identificador, tá? Então, prontinho aqui, ó, eu utilizo o comando TG, que é o comando do identificador, e aí eu posso colocar os identificadores ou de forma manual ou de forma automática, como a gente viu anteriormente, tá? Então, o que acontece? Essa tomada já faz parte do circuito 11. Júlia, por que é o circuito 11 e não é o 1? Porque esse quadro, o QDC superior, que tá ligado a essa tomada, já tem 10 circuitos. E quando a gente vai lançando, ele vai lançando sempre na ordem numérica, circuito após o outro. Então, ele começa pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Já tem 10 e esse aqui é o 11. Júlia, quero renumerar, quero que esse aqui seja o circuito 5. Tem como fazer isso também, tá? Mas a gente vai seguindo a ordem. Aí, por exemplo, aqui a gente vai fazer um outro circuito. Vou colocar mais uma vez a voltagem 220. Também vai ser um ponto monofásico, pode ser bi ou trifásico, conforme você preferir, né? Ou necessitar no projeto. Vou dar um OK. E ele já vai puxar para mim a informação de qual que é o painel que está selecionado, ó, QDC superior. Já criou o circuito 12, então tá vendo que eu tinha um ponto de interrogação que nem aqui, já passou para o circuito 12? Então é isso que acontece, ele vai criando circuitos em sequência. Mas, Júlia, eu não quero criar um novo circuito, eu quero que esse ponto aqui faça parte do circuito 11. Como que eu faço? Se eu selecionar ele, vir criar e clicar em força, ele vai criar um novo circuito. Não é o que eu quero. Eu quero adicionar ao circuito 11. Então, eu seleciono qualquer ponto do circuito 11, que já é um circuito existente, venho em circuitos elétricos, editar circuito, adicionar ou remover ponto do circuito. Nesse caso, eu quero o quê? Adicionar. Então, eu vou adicionar esse ponto, vou dar um confirma, prontinho. Já está adicionado ao circuito 11. A mesma coisa eu posso fazer para esse ponto aqui no circuito 12. Adicionar. Vou dar um OK, pronto. Então, já faz parte do circuito 12 e já faz parte do circuito 11. Importante que
Cada um desses pontos de tomada que a gente tem aqui, vamos tirar aqui minha imagem para você ver. Ele tem informações aqui dentro da aba de propriedades, como a potência dele, o fator de potência, que isso vai ser levado em consideração lá na hora de fazer o dimensionamento do circuito, né? Então, ele já vai somar a potência de todos os componentes que estão ligados ao circuito 11, ao circuito 12, ao 1, ao 2, ao 3 e assim por diante. Se eu, por acaso, alterar esses pontos, por exemplo, remover esse ponto do circuito 11 e adicionar esse ponto ao circuito 12. O que acontece? Ele remove também aquela potência dessa tomada do circuito 11 e acrescenta no circuito 12 de forma automática, tá? Um projeto com informação, um projeto com detalhamento e cada componente possui informação que vai lá para a obra, que vai ser executado lá na obra. Essas informações a gente utiliza para quê? Para fazer o dimensionamento, né? Obviamente, essa questão das potências, para achar a corrente, para achar o disjuntor, para achar a fiação daquele circuito, mas também para a gente usar para depois distribuir a fiação. Por quê? Esse ponto aqui vai receber fase, neutro e terra do circuito 12. Esse ponto aqui vai receber fase, neutro e terra do circuito 11. Então, essa distribuição que a gente precisa ter com a identificação do circuito, aqui, ó, já vai com a informação correta, tá? Ele já linka o número de circuito com o ponto que você vai alimentar. Beleza? Um projeto interligado, um projeto em BIM, um projeto com informação que depois de pronto fica o lançamento do elétrico, tá? Então fica além do 3D que a gente vê, alterando os modelos de vista que a gente pode criar aqui, a gente tem a informação de cada um dos elementos, de cada um dos componentes do projeto elétrico aqui dentro do Revit. Dá uma olhadinha aqui, eu apliquei o modelo de vista que a gente já tem pré-configurado aqui no template, ó. Dá uma olhadinha. Eu apliquei o modelo de vista de compatibilidade arquitetônica, que é esse aqui, tá? E olha só como eu já faço a compatibilização dos pontos. Já tenho interruptor aqui do lado da porta, já tenho as tomadas lá do lado da cama. Caso o cliente... não tá aparecendo. Caso o cliente quisesse, a gente poderia também ter o interruptor ao lado da cama, né? Ao lado ali da mobília. Aqui também a gente tem a mesma situação dos pontos de tomada em cima da cama aqui do dormitório dos filhos. Então, a gente já tem essa compatibilização com o projeto interligado, né? Com o projeto em BIM, um projeto com informação. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa distribuição dos circuitos aqui, tá? Aqui eu tô com um 3D de um dos ambientes aqui dentro do software. Então, eu tenho 3 descidas em paredes, em alvenarias. O que a gente faz para dividir isso? Os circuitos importam, né? A distribuição dos circuitos importam, mas também o comprimento de eletroduto que vai ter ali, não só pelo eletroduto, porque o eletroduto é um elemento... um dos mais baratos que vai ter na execução do projeto elétrico lá na obra. Mas o comprimento do eletroduto reflete no comprimento do cabeamento, da fiação que vai estar passando ali dentro, que é um dos itens mais caros da execução do projeto elétrico ali dentro da obra, né? Então, o que acontece? A gente verifica se vale a pena a gente fazer desvio pela alvenaria, né? Aqui nessa quina, ou fazer novas descidas, tá? Então, além da divisão dos circuitos, que importa quantos circuitos vai estar passando pelo eletroduto, esse comprimento também é importante, além de levar em consideração a compatibilização, né? Se por acaso a gente tivesse um pilar aqui no canto, talvez não desse pra gente fazer o desvio aqui pela lateral na alvenaria, tá? Então, vamos lá. Os 5 itens que você precisa tomar cuidado para considerar fundamentais na hora de você distribuir os circuitos ali no seu projeto elétrico. Primeiro, a NBR 5410, a norma que rege o desenvolvimento dos nossos projetos elétricos aqui, ela diz que não deve ser ligado o mesmo circuito de pontos de tomada entre cozinha e sala, entre cozinha e dormitório. Então,
que acontece? A gente não pode ter um mesmo circuito que vai alimentar pontos da cozinha e pontos da sala, nem sala de estar, nem sala de jantar. A mesma coisa para quartos. A gente não pode ter o mesmo circuito ligando os pontos da cozinha e pontos dos quartos. O que acontece na prática? Geralmente as cozinhas, elas exigem uma quantidade maior de potência. Então a gente nem leva em consideração esse item porque realmente a gente não coloca junto com os pontos da sala nem com os pontos do quarto. A gente deixa circuitos específicos para a área da cozinha, em função da quantidade que a gente tem de pontos elétricos lá, em função dos equipamentos elétricos e eletrodomésticos que vai ter na área da cozinha. Então, na prática, realmente, os circuitos da cozinha são individuais, a gente não mistura com a parte do dormitório e a parte da sala. Item número 2, que é uma dúvida que eu recebo muito. Júlia, posso colocar ponto de iluminação junto com ponto de tomada? A NBR 54 diz que sim, porém com algumas observações. Você só pode ligar luminária junto com tomada em um mesmo circuito quando esse circuito não ultrapassar a corrente de 16 amperes e tiver um outro circuito nessa edificação para iluminação e um outro circuito nessa edificação para tomadas, tá? Então, na prática, o que costuma acontecer aqui nos projetos elétricos? Geralmente, a gente trabalha com circuitos individuais para iluminação, até para a gente ter essa setorização dos disjuntores lá no quadro de distribuição. Então, ficam circuitos separados para luminárias e para tomadas. Porém, a NBR disse que você pode ligar seguindo essas observações, essas orientações, tá? Então, quando que já aconteceu isso aqui? Quando a gente foi fazer o projeto, por exemplo, de um quiosque de uma casa, para a gente não distribuir apenas aqueles pontos específicos, a gente tem circuitos específicos para iluminação e para tomadas, além de já ter um de iluminação externa que teve nessa situação, a gente consegue ligar iluminação e tomadas juntos, desde que não ultrapasse o 16 amperes naquele determinado circuito e também tenha outro circuito de iluminação e outro circuito de tomadas, como é o caso desse quiosque, tá? Pode haver outras situações que você precisa utilizar, mas tem que seguir essas observações e cumprir essas observações ali no teu projeto também. E agora vamos para o item número 3, corrente de projeto de um ponto específico. O que a norma diz? Que qualquer equipamento que contenha e precise, de uma corrente maior do que 10 amperes precisa de um circuito específico. Então, você não pode colocar esse equipamento que precisa de uma corrente maior do que 10 amperes junto com outros pontos. Precisa ter um circuito específico para esse ponto. O que é o mais comum de a gente ter? O equipamento que a gente tem em quase 100% das residências e das edificações que a gente faz. É o ponto do chuveiro, que precisa de uma corrente maior, muitas vezes bem maior do que 10 amperes, e precisa de um circuito específico para ele. Também tem aparelhos de ar-condicionado que também precisam de corrente maiores do que 10 amperes, e aí a gente coloca pontos específicos, pontos de uso específico para aquele equipamento, aquela utilização, e tem realmente um circuito individual para aquele ponto. Item 4, um pouco relacionado com o item 3, que é colocar circuitos específicos para equipamentos específicos que algumas vezes não passam da corrente de 10 amperes. Isso é uma recomendação que não tem na norma, mas é uma recomendação prática que a gente aplica aqui dentro do escritório, como por exemplo, aparelhos de ar-condicionado, que alguns deles de dormitório, de sala, de ambientes menores não chega a 10 amperes. Então, a gente coloca um circuito específico para esses pontos. Também, motor de portão, a gente coloca um circuito específico para esse ponto. Alguns outros equipamentos que, dependendo do imóvel, vai precisar, como um pressurizador até mesmo, uma bomba, algum ponto que realmente vai ser específico naquela localização, naquela edificação, a gente coloca um circuito específico para ela, um circuito único para aquele ponto. É importante que quando a gente considera
um circuito específico para aquele ponto, para aquele equipamento, até mesmo na cozinha, num forno elétrico, numa secadora, dentro de uma lavanderia, que a gente identifique muito bem esse ponto no projeto e quem esteja utilizando esse imóvel tenha conhecimento disso. Porque o que a gente vê em muitos projetos elétricos é o quê? Um layout básico do arquitetônico que não tem bem especificado onde é que vai estar o forno micro-ondas, o forno elétrico, onde é que vai estar a secadora, se vai ter secadora, onde é que vai estar a máquina de lavar roupas. E aí o que acabam fazendo? Colocando um ponto de uso específico lá no meio da cozinha, só que sem identificação daquele ponto. E aqui aquele ponto passa a ser utilizado como qualquer outros pontos que tem na cozinha. Então o layout não foi pensado antes de fazer o projeto elétrico e não foi identificado correto no projeto elétrico aquele ponto de uso específico, que é aquele circuito, aquele determinado ponto na localização do projeto que vai servir para aquele determinado equipamento. Então tem que tomar cuidado para não identificar um equipamento específico, um circuito específico num equipamento que não está bem posicionado, não está bem locado dentro do projeto. E 5, essa também é uma dúvida bem frequente. Júlia, preciso dividir os circuitos de tomadas de uso geral quando eu chego em 10 amperes? A norma não diz isso, tá? A norma diz o quê? Equipamentos com corrente maior do que 10 amperes precisam sim de circuitos específicos, porém não as tomadas de uso geral, tá? Então, o que a gente costuma fazer com tomadas de uso geral? A gente deixa ela ali numa corrente entre 10, 13, até 16 amperes para a gente tornar o nosso projeto econômico para o cliente, né? Não adianta a gente fazer um projeto que esteja dentro das normas e tendo a possibilidade de ser econômico, a gente tornar esse projeto mais custoso para o nosso cliente. Então, a gente não faz dessa forma. A gente realmente divide os circuitos entre 13 e 16 amperes. Tem situações que chega ali nos 10 amperes, que é pelo menos o mínimo para a gente considerar um circuito de tomadas, né? E aí a gente faz essa distribuição. Então, dependendo a residência, dependendo do imóvel ou apartamento, a gente consegue colocar o mesmo circuito para 2 ambientes, para 2 dormitórios, ou a gente precisa realmente de um circuito só para cada um dos dormitórios, para cada um dos ambientes. Às vezes a gente consegue ligar sala de estar com sala de jantar. Então, é bom a gente manter essa corrente, tornando o projeto econômico, para a gente não ter que superdimensionar nossas instalações, fazer um montão de circuitos que não vão ser utilizados da forma correta, agregando mais custo para o nosso cliente lá no bolso dele, né, saindo do bolso dele. Então é importante que a gente pense na divisão dos circuitos e o que a gente costuma fazer é mantendo essa distribuição entre 12, 13 até 16 amperes por circuito de tomada de uso geral. E agora você já tem as 5 recomendações principais e fundamentais para você distribuir os circuitos aí no seu projeto elétrico, dimensionar o seu projeto elétrico corretamente e de forma econômica, que realmente seja econômico para o seu cliente. Então lembra quando a gente fala de ser contratado para um determinado serviço, o investimento que o cliente faz em você, faz no seu serviço, esse é um dos pontos que nós projetistas precisamos levar em consideração, para não tornar o nosso projeto mais caro do que precisaria ser lá na execução da obra, que o nosso cliente realmente economize lá na obra num projeto bem pensado, bem dimensionado, com as soluções corretas para aquele tipo de edificação, para aquele tipo de cliente.